A disfagia é uma disfunção, uma séria disfunção, que impede os indivíduos de engolir corretamente os alimentos. E dependendo da gravidade, ela pode levar à desnutrição, ou até mesmo à morte. Baseada em sua experiência em atendimentos a pacientes com esse problema no Hospital das Clínicas de São Paulo, a fonoaudióloga Patrícia Amaral lança amanhã, na Livraria da Vila, do Shopping Cidade Jardim, o livro Degluta, a luta de 5 brasileiros contra a disfagia, pela Plexus Editora. É um livro que conta a história de pessoas que sofreram com essa dificuldade, sob o olhar de uma profissional que acredita, sobretudo, na melhoria da saúde dos brasileiros por meio de políticas públicas eficazes. Sobre esse livro, sobre esse trabalho, nós vamos conversar aqui no Rádio ao Vivo agora com a autora, a fonoaudióloga Patrícia Amaral. Muito boa noite, Patrícia. Boa noite, Menegatti. Bom, em primeiro lugar, o que é que te levou a escrever Degluta, né? A luta desses 5 brasileiros contra a disfagia. Qual a natureza desse problema, para as pessoas terem uma ideia? Quais são as suas causas, se é que são conhecidas, da disfagia? A disfagia, ela é um distúrbio da deglutição. Sim. Ele é decorrente de causa neurológica ou estrutural. Por exemplo, um câncer na boca, um câncer de laringe, uma demência, um acidente vascular encefálico. Então, assim, a disfagia, ela não é em si uma doença, tá? Ou ela é um sintoma de uma outra doença, de uma doença de origem, ou é uma sequela de um tratamento, tá? Então, o paciente, por exemplo, fez uma cirurgia para remoção de um câncer de língua, retirou uma porção da língua, é muito provável que ele vá desenvolver a disfagia pela falta daquele órgão, ou do pedaço daquele órgão, né? Então, ela pode ser decorrente ou de um tratamento, né? Ou sintoma de uma outra doença, né? O que me motivou a estar escrevendo o livro foi a minha vivência no Hospital das Clínicas durante os 3 anos que eu fiquei lá. Né? Porque o Hospital das Clínicas, ele é um terreno muito fértil para o desenvolvimento de pesquisas, ele tem aquele espírito acadêmico, né, vivo, você pode estar dentro de vários grupos de estudo, envolvidos em diversos projetos, os casos são muito desafiadores, né? São de alta complexidade, né? Exatamente, então a gente lá, todo profissional, né, que tem a oportunidade de trabalhar no Hospital das Clínicas, busca essa vivência, né? Verdade. De casos desafiadores, né? Essa luta que você conta desses 5 brasileiros contra a disfagia, são pacientes, evidentemente, como era a sua convivência com eles, para que as pessoas tenham ideia de como é o livro, né? O trabalho do fonoaudiólogo no hospital começa lá no pré-operatório, então o paciente está na enfermaria, já internado. Sim. Então a gente tem o trabalho de orientação, explicando para o paciente o que vai acontecer com ele na cirurgia, qual é o nosso plano no pós-cirúrgico. Sim. A gente acompanha o paciente no pós-cirúrgico imediato e depois quando o paciente passa para o ambulatório, né, que é onde ele vai ter as consultas frequentes, que lá no HC eram semanais. Então a minha convivência com os pacientes eram de semanas da internação dele, né, antes da cirurgia e pós-cirurgia, eles ficavam um bom tempo internados, e depois era semanal, né, acompanhando os pacientes no ambulatório, né, que eles voltavam para as consultas. Se eu estou entendendo bem, depois desse período pós-cirúrgico, eles vão ser assistidos por uma equipe multidisciplinar, entre eles a profissional, o fonoaudióloga. Isso, a disfagia, ela tem também essa característica, não tem um único profissional para tratar, né, envolve nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, médico, obviamente, né? E o fonoaudiólogo está inserido, normalmente liderando a equipe, né? Perfeito. Então, dentro do que eu buscava, eu achava que eu ia chegar lá no Hospital das Clínicas e ia virar uma expert na disfagia, né? Aprender todas as técnicas e tratar e ampliar o meu conhecimento. Certo. Mas logo no primeiro dia eu já percebi que o buraco era mais embaixo, né? Que eu precisava, o meu olhar voltado era para as pessoas, né? Não era para a doença, para o problema, era para as pessoas, né? E a gente via que o caso de cada um deles
refletia muito os problemas sociais do nosso país, né? Que foi o que mais me chamou a atenção, que os problemas sociais que são difíceis de engolir. Perfeito. Né? Que, por exemplo, para que haja a possibilidade do cidadão brasileiro ser bem atendido, ter acesso à saúde, é preciso que muita gente se movimente, é necessário se lançar a mão de políticas públicas eficazes para que isso possa ocorrer. Mais ou menos isso. É isso mesmo, porque o que a gente vê? O diagnóstico tardio, né? Então as pessoas com dificuldade de ter acesso ao atendimento médico especializado, aos diagnósticos que existem, que estão disponíveis, mas não estão acessíveis para todos. Né? Então, o que a gente percebe? Eu tenho a sensação que eu até falo no livro, a minha sensação é de que o pobre morre antes. Perfeito. Né? Então, antes que tudo tenha sido feito, né, ele acaba sucumbindo, né? Quer dizer, uma pessoa que de repente teria tido a chance, se tivesse acesso anteriormente a um diagnóstico precoce, de ter evitado várias etapas outras que o levaram a sofrimentos incríveis. Exatamente. E às vezes até a morte. Exatamente. Então a gente vê deformidades que poderiam ter sido evitadas, né? Então você vê pessoas com grandes sequelas, mutilações, exatamente, por conta do problema que começou muito antes, e às vezes muito antes até dele procurar o médico, né? A história de vida dele já foi sendo traçada, né? O rumo da vida dele, a história dele já foi sendo traçada, e chegar lá no HC era como se fosse um desfecho óbvio, assim, de um final para concretizar toda uma história de miséria, de exclusão, de desigualdade. Em virtude, né? Dessa condição social. Exatamente. Então, assim, você tem, no livro eu tenho um caso, por exemplo, de uma paciente que na época devia ter uns 30 anos, que teve megaesôfago chagásico, que é uma doença do mal de Chagas. Do mal de Chagas. Então você tem, né, a gente conhece muito o mal de Chagas com o problema cardíaco. Cardíaco, né? É verdade. O crescimento do músculo cardíaco e daí as outras consequências. Exatamente. Então, a gente tem o caso do mal de Chagas também afetando o esôfago, que é o tubo que leva a comida para o estômago, né? Isso eu nunca ouvia ouvido falar. Então o que acontece? O esôfago, assim como acontece com o coração, né? O coração cresce, né, no mal de Chagas, ele acaba perdendo aquela capacidade de bombear. Bombear o sangue. Né? E no esôfago, ele cresce, o órgão fica muito exagerado e ele perde a peristalse, né? Então o peristaltismo, ele não consegue mais levar o alimento para o estômago e ele fica parado. Isso leva a disfagia, não? Isso já é uma disfagia. Então porque a disfagia, ela inclui desde a hora que você pega o alimento com os lábios até ele chegar no estômago. Então, se você tiver um problema em qualquer parte desse percurso, já é uma disfagia. Tá? Então, o paciente vai entalado, a comida não descia e aquilo acompanhado de muita dor. Mas se você pegar a origem disso, é porque essa pessoa foi picada pelo barbeiro, pelo inseto barbeiro, né? Que só existe em determinadas regiões. Em determinadas regiões, com locais sem a mínima condição, na verdade. Né? Sem saneamento. Numa doença que foi descoberta em 1909. E que infelizmente ainda mata aí brasileiro. Que ainda mata brasileiro e que lá no começo do século passado, Carlos Chagas já dizia, para erradicar basta melhorar a residência humana. Ou seja, basta ter saneamento. Basta encarar o problema de frente, bastam políticas públicas eficazes. Aí nós voltamos. Simples, assim, né? Vamos dizer, e com um custo que eu imagino que seja muito menor do que o custo de tratar essas tratamento, pessoas. Com certeza absoluta. Como em várias outras enfermidades, né? Exatamente. A gente vê isso em qualquer enfermidade, né? Essa situação da saúde pública, a gente, assim, chega a ser muito repetitivo e até enjoativo, porque a gente vê isso todos os dias, e isso que eu estou falando é senso comum, né? A gente sabe que existe tudo isso, né? Ainda assim, você como fonoaudióloga teve
condição de ajudar, de melhorar a qualidade de vida de alguns desses pacientes aos quais você se refere no livro, ou de uma maneira geral em toda a sua experiência, que foi muito rica nesse aspecto aí nas clínicas? Sim, a gente, claro que consegue melhorar a qualidade de vida. Não tanto quanto se tivesse a oportunidade de antes ter trabalhado isso. A gente consegue, porque assim, o pouco que você faz acaba causando um efeito na vida das pessoas. Eu digo, de repente, muito menos do que a gente poderia, né? Digamos, um mesmo paciente, numa etapa anterior a essa, se tivesse tido uma assistência médica no momento certo, poderia ter tido uma recuperação melhor. Sim. E com a fonoaudiologia ter resolvido um problema aí de maneira mais simples. E era um desafio, porque assim, muitas vezes a gente tem que adequar a dieta do paciente, né? Sei. Então a gente passa para o nutricionista, olha, o paciente só pode comer pastoso, tal consistência de pastoso. Uhum. E o nutricionista vai lá e vai fazer um cardápio baseado naquelas consistências que o paciente pode comer. Sim. Só que a gente encarava pacientes que mal tinham o que comer. Perfeito. Então, o paciente adequar uma dieta que já era muito limitada pela situação social, ainda ficou mais restrita ainda, né, com a doença. É terrível, né? É muito difícil. Você chegou a ter contato também com familiares, por exemplo? Direto, principalmente porque nesses casos, muitas vezes o problema do paciente não fica limitado à deglutição, à disfagia. Eles têm problema também de comunicação. Entendi. Né? Então, muitos deles não conseguem falar. Você tem que realmente estar com a família. A gente acaba tendo que lidar muito mais com a família, inclusive até para a parte de orientação. Muito paciente analfabeto, então você vai escrever uma instrução para uma receita, né, de exercícios, de orientações, a paciente não sabe ler, precisa ter alguém ali junto, né, para dar certo, né, a família tem que estar junto para dar certo, né. Bom, Patrícia, então você trata de uma maneira geral desses casos, desses brasileiros, né, dessa luta desses brasileiros, mas evidentemente é um livro bem abrangente que envolve toda uma condição do que seja o acesso à saúde da nossa população, né. Isso, é isso que eu da quis condição mostrar. social, né? Exatamente, é isso que eu quis mostrar no livro, né? Que nós todos, nós temos uma responsabilidade com a vida de todas as outras pessoas. Se as pessoas tivessem os direitos assegurados, eu acredito que o que os meus pacientes chamavam de destino, né? Uma fatalidade, não teria opção, o destino não teria opção, né? Então, se ele tivesse o acesso garantido, se o governo entregasse aquilo pelo qual a gente paga através dos nossos impostos, muitas coisas seriam evitadas, outras minimizadas, né? Bom, Patrícia, deixa eu fazer o convite, porque o lançamento será dia 11 agora, né? Amanhã. Amanhã. Sai pela Plexus Editora, o seu livro, né? Isso. E o lançamento será amanhã, terça-feira, das 18h20 às 21h30. A noite de autógrafos, portanto, do livro Degluta, a luta de 5 brasileiros contra a disfagia, que é da fonoaudióloga Patrícia Amaral, com quem eu tive o prazer de conversar aqui. O livro está disponível já nas principais livrarias? Já está disponível. Tá certo. Vai ser na Livraria da Vila, né? Isso, na Livraria da Vila, no Shopping Cidade Jardim. Shopping Cidade Jardim. Patrícia Amaral, autora do livro e fonoaudióloga, convidando, portanto, para o lançamento de Degluta, a luta de 5 brasileiros contra a disfagia, nesta noite de autógrafo, na terça-feira, na Livraria da Vila, Shopping Cidade Jardim. O livro sai pela Plexus Editora e está disponível nas principais livrarias do país. Muito obrigado, Patrícia. Uma ótima noite para você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite.